Bem, pessoal, para entendermos melhor aí e fixar algumas informações sobre a animação básica pelos transformadores, que é feita através aqui da timeline, que é a janela inferior, nós vamos utilizar aqui o exemplo da macaquinha Suzane, que é uma mesh, que vocês podem adicionar clicando aqui, ó, em Mesh Monkey. Então essa macaquinha, eu cliquei com o botão esquerdo e adicionei o Smooth Shading para poder alisar a superfície dela. Veja que essa macaquinha, se eu tentar fazer aqui a animação Play, a seta da linha de animação vai ficar, correndo sem ter nenhum movimento feito aqui pelo objeto. Então, já vimos no tutorial anterior que podemos criar esses movimentos utilizando as chaves de animação, que são as keyframes. E temos duas condições de adicionarmos keyframes. Vimos aquela em que nós clicamos a tecla I. Vocês vão ver que eu tenho as chaves possíveis para ser animada aí o objeto. Ou podemos também clicar o botão direito e vocês vão ver que eu tenho aqui também a opção chamada Insert Keyframe. Clicando eu vou ter aquele mesmo menu que apareceu anterior. Para eu poder inserir uma chave keyframe desse objeto, eu preciso identificar o que? A posição que esse objeto está na área. Então, um dos fatores que nos permite observar isso é nós usarmos a barra de propriedades que fica na esquerda. Vamos apertar a tecla N e vocês vão ver que eu tenho os transformadores de locação, que define a posição do objeto, de rotação, que é a rotação do objeto, e scale, que é a escala do objeto. E aqui de dimensões, que permite a dimensão global do objeto. Outra forma que nós temos também de visualizar, vou ocultar essa barra aqui com a tecla N, é aqui na barra de propriedades, com o objeto selecionado, as propriedades vão aparecer aqui as transformações, tá vendo? Eu tenho Location, Rotation e Scale. Quando nós movimentamos aqui a timeline com o player, observe que o objeto não tem nenhuma animação inserida nele. Por quê? Porque vocês podem notar aqui nos Transform que todas as cores, tanto de Location, Rotation e Scale, nas três coordenadas, estão de forma cinza. Isso quer dizer que não há nenhum quadro ativo de animação. Para criarmos um quadro ativo de animação, eu vou clicar, a exemplo aqui no frame 1, e para eu ativar uma animação de deslocamento do objeto, a gente já viu que eu posso utilizar a tecla I e utilizar a chave de animação de Location, porque eu só vou fazer o deslocamento do objeto. Clico aqui e vou escolher dentro da minha grade da linha de animação um outro quadro, clicando com o botão direito, a exemplo aqui vou botar no quadro 150, e eu posso selecionar a macaquinha usando o transformador e fazer com que essa macaquinha ela venha para esse ponto aqui, e aqui eu posso direcionar com a tecla I outra chave do mesmo tipo que eu fiz no primeiro quadro, Location. Então eu crio a animação básica de deslocamento do objeto. A gente já viu isso aí no tutorial anterior. Mas, por exemplo, eu quero que a partir desse frame aqui, que é o frame 150, o macaquinho faça uma rotação nesse ponto. Então o que é que eu preciso definir, pessoal? Aqui nesse frame 150, eu tenho que utilizar, clicando na tecla I, uma chave de quê? De rotação. Eu clico em Rotation e vocês vão poder observar que aqui, na barra de propriedades, o Rotation acendeu, pois eu inseri um quadro de animação nele de rotação. Para eu fechar uma rotação, eu vou usar a extensão da minha grade aqui de linha de tempo. Então eu vou usar aqui, por exemplo, o frame 250. E aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou manter o objeto nessa posição e vou utilizar a tecla R de rotação, Z, para poder rotacionar o objeto utilizando o eixo Z. Eu fiz uma rotação individual aqui. Vocês vão ver que esse objeto em rotação, ele sofreu uma rotação de 439 graus aqui justamente na caixa de transformações. Para eu fixar essa animação, para ela sair aqui na timeline, eu preciso fechar essa animação de rotação. Então como é que eu faço isso? Eu utilizo a tecla I e novamente fecho com Rotation.
Veja que agora, se eu iniciar, eu vou ter o objeto fazendo somente o deslocamento. A partir do frame 150, o objeto fica parado e ele começa a fazer o deslocamento só de rotação. Eu vou aumentar a minha linha aqui de animação. Em vez de 250 frames, eu vou aumentar aqui o end para o frame 400. Eu não vou conseguir enxergar os outros frames aqui, então eu encosto o cursor na timeline e com o scroll do mouse para baixo eu diminuo até poder enxergar todos os frames que fazem parte da animação. Então eu vou querer agora que o objeto ele sofra um deslocamento aqui desse ponto. Para esse ponto aqui da esquerda, eu vou criar uma chave de animação do objeto a partir desse ponto e vou fazer com que esse objeto ele use tanto o deslocamento como o redimensionamento. Então eu preciso utilizar uma chave, vou usar aqui, ó, clicando a tecla I. Eu vou utilizar então uma chave chamada Lock Scale. Por quê? Porque eu vou fazer uma chave de deslocamento do objeto a partir desse ponto e uma chave de escala do objeto também a partir desse ponto. Então eu vou clicar aqui, ó, Lock Scale. Veja que os 3 pontos aqui acenderam e aqui no frame de número 400 eu vou encostar o cursor na seta verde, que é o transformador de movimento. Vou pressionar o botão esquerdo do mouse sobre ele e vou arrastá-lo para cá. E aqui eu vou dar uma tecla S de escala para diminuir esse macaquinho para esse tamanhozinho aqui que vocês estão vendo. E vou fechar a chave que eu utilizei, Lock Scale, nesse frame, já que eu utilizei no frame anterior. Então o que é que eu faço? Eu utilizo a tecla I e uso o Lock Scale. Vamos ver então que se eu for dar a animação por completo, eu tenho aí, ó, o recurso de deslocamento, o recurso de locação, o recurso de deslocamento e de escala. Então essas chaves vocês podem utilizar utilizando qualquer uma das opções que tem no Insert Keyframe. Location para locação, Rotation para rotação, Scaling para escala, Lock Rot para locação e rotação, Lock Hot Scale para os 3 tipos de transformações, Lock Scale e o Hot Scale. Eu aconselho, como eu faço sempre, é usar sempre a chave Lock Hot Scale. Já abrange tudo, então a gente não precisa ficar só colocando um Lock, um Rotation para poder fazer o que quer. Outra forma, pessoal, como é que eu faço, Luciano, agora para apagar essas chaves que aparecem na minha linha de animação? Eu posso então fazer o seguinte, eu posso vir aqui em Location, vou selecionar o frame que tem a chave de animação, tá vendo que tem uma chave aqui? Eu vou encostar o cursor do mouse sobre esse frame, vou clicar o botão direito e veja que eu tenho a opção Delete Keyframe, vou apagar. Veja que eu zerei aqui a opção. Se eu clicar no frame de número 150, eu posso vir aqui, ó, em Location, encostar o cursor, botão direito, Delete Keyframes. Repare que não sumiu, porque eu tenho outra chave de animação aplicada nele. Então eu encosto aqui o cursor, Delete Keyframes. Zerei tudo, tá vendo? Se eu encostar aqui, veja que eu tenho as 3 opções gravadas. Então eu encosto em cada uma com o botão direito, Delete Keyframes, em Rotation, Delete Keyframes, Delete Keyframes. Por que esses dois ainda têm a cor verde? Porque eu tenho uma chave aqui que está se utilizando de animação ainda. Então, para eu poder zerar, eu seleciono o último frame, que é o frame 400, encosto o cursor em Location, botão direito, Clear, que é para H, e em Scale, Clear Keyframes, eu apago as chaves de animação. Veja que se eu tentar fazer agora a animação do objeto, o objeto não ocasiona nada. Então, essa é uma das formas que eu tenho de deletar essas chaves que eu produzi aqui na minha linha de animação, tá? Então espero que vocês tenham entendido isso e aproveitem aí a ideia para começarem a testar as animações básicas com transformações na área espacial. Até o próximo tutorial.